quando os líderes políticos entram em contradição, entram em divisão, o país pode perder, né? Nós estamos agora no Brasil passando por uma situação que os governantes não estão se entendendo, estão sim com a opinião divergente uma da outra. O Moro, né, pediu demissão, Bolsonaro falou coisas sobre Bolsonaro tem que explicar. Então, nós estamos num momento de cisma político. E nós, como cristãos, nós temos que orar pelo nosso país. Quando um país entra em divisão, toda a população perde, as famílias perdem. Nós precisamos, então, estar orando pelo país. Então, Jesus diz, né, sobre, aqui no versículo 25 de Mateus, que diz: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá em pé. Toda a cidade, né? Todo o reino dividido. Então, o reino dividido, ele enfraquece. E se ele enfraquece, toda a população perde. Então, eu quero dar o exemplo do Muro de Berlim. Ele foi construído numa madrugada. De repente, acordaram, estava lá o muro construído. Foi em 1961 que esse muro foi construído, por causa da ditadura militar lá na Alemanha. Então, houve a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental. Não podia uma parte da Alemanha Oriental ir para Ocidental, nem Ocidental ir para Oriental, porque estava dividido e era o muro todo vigiado. Tinha os corredores assim largos que podia correr cachorros para lá e para cá. E foi de um dia para o outro, assim como nós estamos vivendo, de um dia para o outro, de surpresa, estamos passando pela pandemia que jogou nós para dentro das nossas casas. Por isso, e isso também deixa a gente meio em dúvida, né? Deixa a gente meio ansioso. Nós, como cristãos, temos que orar e confiar que nada dura para sempre. Esse muro foi até 1989 e abriu. O governante da época abriu. Imagina você, as famílias separadas, mais de 25 anos. É uma vida, alguém nasceu, já tinha 25 anos, alguém que estava idoso ou já morreu, ou os velhinhos se encontraram. Foi uma celebração, quando puderam um ver o outro. Não sei se vocês viram na televisão, teve quem é da época de 89, né, teve uma repercussão enorme na mídia. Então, isso também não durou para sempre, mas o que eu quero dizer? Um reino dividido enfraquece. A Alemanha com certeza ficou enfraquecida, principalmente as famílias, que é a família que rege a sociedade. E assim Jesus falou que um reino dividido não subsiste. E eu quero então dizer que Deus, ele diz que nós temos que lutar pela unidade. E quando uma família está dividida, como está aqui no texto, né, quando fala casa, fala também família. Quando a Bíblia fala casa, é família. E família, quando o marido e a mulher entram numa luta, né, um sabe mais com o outro, não é um compartilhar, um tem um lado, tem o outro, e um ponto de vista diferente, e não entra em diálogo. A falta de diálogo, a falta de respeito por parte dos integrantes da família, principalmente do marido e da esposa, que rege, que é a coluna da casa, que deve direcionar o lar, acaba enfraquecendo. Eu mesmo vim de um lar enfraquecido. Meu pai, minha mãe separaram, não se entenderam, né? A gente fica sem proteção, os filhos não sabem o que fazer.
mas pela graça de Deus, sempre Deus estava conosco, né? Deus sempre nos protegeu e transformou a nossa história. Mas não é com todo mundo que acontece isso. Então, um lar onde tem o pai, a mãe, juntos, unidos, lutando pela família, fica mais forte, com certeza. E um lar que ensina os padrões, os valores cristãos, cria uma sociedade melhor. E também dá segurança e esperança para os filhos, até mesmo pela família. Tem divergência, tem, porque nós somos pessoas diferentes. E nós temos exemplo na Bíblia de famílias que enfraqueceram por divisão. Por exemplo, Jacó gostava mais, Isaac gostava mais de Jacó do que Esaú. Deu aquele problema entre irmãos. Brigaram, um foi para o lado, porque a Rebeca já gostava mais de... Quer dizer, Esaú gostava de Isaac e a Rebeca gostava mais de Jacó. Daí houve aquela briga e eles foram cada um para um lado. Claro que mais tarde fizeram as pazes, tudo. Mas quanto tempo a Rebeca não pôde estar junto com seus filhos, com seus netos, né? Cada um teve seus netos. Então a divisão não é boa. Divisão é pecado. Não é ter opiniões diferentes. Divisão. Pessoas que promovem divisão, Deus odeia, Deus detesta. Coisas que Deus mais odeia é a divisão. E é aquele que promove a divisão. E também quando a igreja tem divisões, né? Famílias, a igreja foi feita de famílias. E às vezes o irmão tem uma opinião, tem outra, e acontece que leva para o lado pessoal e há uma divisão, cisma. Quantas igrejas se dividiram e fizeram outras denominações por divisões de poder, né? Então, aqui eu quero dizer que Paulo também trabalhou. Aí Paulo falou com os coríntios que tinha uma situação lá que era divisão. Falou, não é para vocês andar em divisão. Eu vou ler lá em 1 Coríntios sobre divisão na igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, versículo 1, quer dizer, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Rogo-vos, irmão, porém, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda a mesma coisa, que haja entre vós, que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Ele faz essa pergunta. Foi Paulo crucificado por vocês? Foste vós batizado em nome de Paulo? Ele fala, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também as famílias de Estefano, por aí ele vai, né? Ele fala que Cristo não é dividido. Então nós temos o mesmo objetivo, né? Colocando o Brasil, nossa nação em oração, nossas famílias, nossa cidade. Por que eu quis falar esse assunto hoje? Porque por causa da pandemia nós estamos mais dentro de casa com a nossa família, quem sabe tendo mais conflito, porque está mais junto, né? Mas na hora que surgir um conflito, pense, Deus não se agrada. Converse e resolva. Não chega ao ponto de cada um dizer, eu não quero mais ficar do seu lado, ou o filho brigar com o pai, ou os irmãos não se entenderem. Nós temos que lutar pela paz
para sair mais forte, né? Por isso que eu quis trazer hoje também pelo nosso Brasil, que está passando por esse modo, esse sistema político, né? Não sabemos quem tem razão, quem deixa de ter razão. Deus colocou as autoridades e a palavra de Deus diz que devemos orar por ela, né? Puxar a sardinha para um ou para outro, mas nós devemos, né? Assim como na igreja de Corinto houve divisão, vai haver conflitos, contendas, mas como que nós vamos resolver? Conversando, dialogando, isso dentro das famílias, dentro com os amigos. Tem conflito dentro das empresas, mas agora nem vai ter tanto, né? Porque cada um não está mais trabalhando junto, né? A menos, não tem tanta fofoca, né? Mas eu quero dizer, o que isso está dizendo para você, para mim? Deus sempre é pela união, pela unidade, mas uma unidade sincera, não só de palavras, mas de atos. Precisando dizer, muita gente fala, eu quero união, mas não faz nada para isso. Quer tomar partido e nós, como cristãos, não tomamos partido, nós oramos para que Deus possa estar tomando conta e revelando a verdade. Quero agora terminar com a oração e pedir para os irmãos que essa semana olhe para dentro de si e onde você precisa levar paz e união, vá levar. Seja um evangelizador. Não seja igual os fariseus que queriam provocar uma desunião ali e ainda blasfemar que Jesus era trevas em vez de luz. Isso é blasfêmia. E muitas vezes a gente vem de fazer o que é certo e a gente não faz, né? Mas que Deus possa estar abençoando você e sua família. Está orando então para passar para o grupo de louvor. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, queremos te agradecer, te louvar e pedir que o Senhor nos leve a paz, leve a união nas nossas famílias, no nosso governo. Vou colocar agora, Deus, o presidente, o tribunal, o STF nas tuas santas mãos. E muitas vezes perdemos as esperanças, mas quem tem o Senhor Jesus nunca perde a esperança, porque o Senhor transforma vidas. E no tempo dos patriarcas também houve governo falho, Senhor, mas o Senhor é que trabalha atrás desses governos. E nós não podemos confiar no homem, mas confiar no Senhor, que pode transformar todas as coisas. E o Senhor veio para trazer vida e restaurar e tirar nossas enfermidades físicas e espirituais. E abençoa, Deus, agora as pessoas que estão dentro das suas casas, seja abençoando cada família e entregamos ela nas tuas santas mãos, Senhor. Que essas famílias possam buscar o Senhor, que não haja divisão, que haja paz entre os filhos, os pais, dos cônjuges, e que eles possam ver, Senhor, meu Deus, que as consequências são muito sérias, onde a divisão é promovida. Quero te agradecer, te louvar pela tua palavra, Jesus, que tu estabeleceste o reino do céu no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.